Plantão Pireboa para vocês. Então, galera, primeiramente, boa tarde, boa noite, bom dia para vocês todos. A gente, essa semana passada, teve as entrevistas dos candidatos melhor colocados nas pesquisas no Jornal Nacional. Bolsonaro, Ciro Gomes, Lula e Simone Tebet. E aí a gente vai fazer o quê? Como bons cidadãos que nós somos, vamos comentar as entrevistas. Então, quero dar primeiro para vocês a primeira palavrinha no geral. O que vocês acharam no geral? Éric, você? Então, assim, eu acho que sempre esse tipo de coisa é bem esclarecedora, né? Para a gente ver algumas coisas relativas aos concorrentes, aos candidatos à presidência, né? Só que uma coisa que é prejudicial, na minha opinião, para entrevista é o fato de a Globo ser a pessoa que faz essas entrevistas, que vai ter tanto engajamento. Porque a gente fala que a internet cresce muito, mas não tem jeito. Onde ela vai ter mais visibilidade é na televisão, é quantas pessoas têm acesso àquilo ali, ainda é a maioria das pessoas no Brasil inteiro. Então, eu boto como ponto principal a forma como a Globo tratou com uma certa imparcialidade alguns dos candidatos ali. Boa. Cabeça. Então, minha proposta aqui também é muito parecida com a do Éric. Achei realmente que a Globo destoou, acho que ficou muito evidente, né? E realmente, assim, não adianta, a Globo é a Globo. Assim, cara, é uma empresa que, sinceramente, é a melhor nesse ramo de jornalismo, porque é uma das primeiras que melhorou a qualidade, né? Tem estrutura. Então, tem estrutura. Todo mundo vai procurar ela. O pessoal vai até ver aí na internet, em alguns canais aí do YouTube, vai vendo as outras emissoras, mas o povão vai ver na Globo. Sim, até porque o Bolsonaro deu entrevista para o Flow, né, e o Lula deu entrevista para o Podpah. Então, são podcasts muito famosos, os dois principais podcasts da internet no Brasil atualmente. Então, eles foram também para essa galera, mas não deixa de ir na galera tradicional também, que é o tiozinho, a tiazinha que fica lá assistindo. Só para ressaltar também, Bolsonaro deu uma entrevista lá no Ironberg Podcast, da galera da Maromba. Maromba. Entendeu? Eu ainda não, vou ser sincero, eu ainda não vi, mas vou ver. Nossa, vai juntar os dois melhores mundos pro cabeça, imagina. Até vai porque ser um ele não orgasmo quer saber da assistir política, ele quer saber dos corpos presentes. Não, mas eu vi uns pequenos pedacinhos assim, eu acho que o pessoal realmente assim não abordou esses lances muito políticos não, só aquilo que realmente envolvia teoricamente o esporte. Acho que o Bolsonaro foi lá mais para aprender muita coisa do que falar. Fábio viu um pedacinho assim e percebeu que o pessoal tá malhando um pouco rosca alternada, então ele saiu. Tu acredita que eu vi um pedacinho que eles falaram que o Bolsonaro roubou? Olha só, olha aí. Ele roubou naquelas flexões que ele fez pro pessoal lá da paraquedista, que ele só fez assim, ó, e não desceu até o chão. Flexão de cabeça. Você, Fabinho Fonseca, o que você achou no geral? Cara, eu vi os principais, né, também, aí gostei. Eu queria falar um pouco da Globo, acho que nesse primeiro momento, antes da gente falar sobre as propostas mesmo. Cara, eu gostei do que vocês falaram. Cara, o Fábio falou muito bem, a Globo é uma empresa, a gente não pode reclamar tanto da Globo, porque realmente é a melhor empresa no ramo aí do audiovisual, da TV aberta, vamos dizer assim, no Brasil. Traz um monte de coisa boa, cultural. Não dá para ficar falando globalista, porque a gente viveu vendo a Globo a vida inteira. Mas, como bem o Fábio falou, é uma empresa. E por ser uma empresa, tem seus interesses. A pessoa que tem um pouco de discernimento tem que entender exatamente isso. A Globo é uma boa empresa de televisão, mas é uma empresa e tem seus interesses e é nitidamente perceptível que o interesse influencia na imparcialidade. Exato, cara. Eles são uma empresa, eles querem dar ibope, é isso que é um negócio deles. Entendeu? A política só é um tema, assim como é o futebol, como é a política, como para eles é só um tema. Mas então a gente não pode esperar muito. Tá puto, para de ver. Entendeu? Não tem jeito. É que nem internet. Tá puto, sai daqui. Agora, mais um comentarinho para voltar aí.
foi Bolsonaro no Flow e foi o Lula no Podpah, né? Ciro, Isso. vem pro Pidemor, porra. Vem no megafone, né? Você tá sem seu canal predileto para poder, né? Vem aqui, Vem pra terceira via, vem pra terceira Mas o Ciro foi no Podpah também. Não, então vamos pra mulher, então. A gente aqui defende as mulheres. Vem, mulher. Eu nem sei o nome dela, mano. Simone Simone, Tebet. meu Deus do céu. Esse estudou bem pra pauta. Lembrando que o Jornal Nacional ele faz essas entrevistas desde 2014 com os presidenciáveis, né? Da eleição Dilma... Quem era? O Aécio em 2014, né? Isso. Dilma e Aécio em 2014, depois Dilma, Aécio e Marina em 2018. Caralho, me perdi no tempo completamente agora. 2018, Lula, Bolsonaro, Haddad e tudo mais. E agora 2022 de novo, né? Enfim, minha opinião, eu também achei também um pouco parcial, né? A Globo por essa questão que o Fabinho trouxe de ser uma empresa e estar atrás dos seus interesses, assim como lá atrás a Globo apoiou o golpe de 64 dos militares, né? O jornal Globo apoiou o golpe militar. A Globo ela tem as suas opiniões políticas muito bem demarcadas, né? Mas também a Globo sempre apanhou tanto do PT quanto do PSDB. Agora ela tá apanhando dos dois lados. Apanha de tudo quanto é lado. Ou ela é Globo lixo ou ela é Globo golpista. Mas no final ela não importa. Ela importa se ela vai sair ganhando. Exato. Cara, desculpa, eu escuto muitas pessoas falar isso, mas assim, cara, eu só vejo a Globo batendo no Bolsonaro, eu não vejo ela batendo no PT. Não, desculpa, sim, eu não acho que tem vejo. Quem tá no poder, eu acho. Pode ser o momento. Lá atrás, pode ser que algum dia ela até tenha batido. Mas, assim, bateu dando aquelas palmadinhas de leve, não foi surra com colher de pau, não. Cara, particularmente pra mim, a Globo é bolsonarista. Porque ela ajudou muito o Bolsonaro, mano. Muito. Sabe por quê? Porque o Bolsonaro, ele se destacou na política por ele ser muito perseguido, entendeu? E a Globo ficou tão nítida a parcialidade da Globo. As entrevistas com os outros candidatos demonstravam as perguntas tinham realmente cunho político, assim, político no sentido de isso interessa para o Brasil, vai mudar. Agora, com o Bolsonaro, foi basicamente pergunta pessoal, direta. Se ele se arrepende, um negócio besta, que não ajuda nada para você escolher um candidato. Em trazer a informação dos planos de projeto, o que tem? Eu vou te falar, eu nem vi o direto favorecimento da Globo ao Lula e ao Ciro, mas agora, contra o Bolsonaro, era claramente... Sim, exato. É isso que eu ia falar. Mas isso levanta... O Bolsonaro gosta disso, porque ele é do enfrentamento. E todo mundo, uns se solidarizam com o que acontece com ele, e outros, e os que já são bolsonaristas de fé, gosta que ele saia lá na porrada com os caras. Então, mas eu achei que esse foi o grande trunfo. Acho que eles queriam que o Bolsonaro saísse do sério mesmo. Só que aí ele quebrou as pernas dele porque ele não saiu do sério. Esse que foi o grande para trás deles. Tu pode ver que assim, ele conseguiu irritar tanto o Bonner quanto a Renata exatamente porque ele não contra-atacou. Agora, aproveitando que nós estamos falando de Bolsonaro, vamos para a primeira entrevista que foi, obviamente, do nosso querido presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, do PL. Ressaltando que não foi chamado de presidente em nenhum momento. Sim, eu quero levantar aqui uma falta de respeito. Na porque verdade, querendo ou não querendo... Isso é regra. Porque nem o Lula também foi chamado de presidente. Não pode. O Lula também tem direito por ter sido presidente. É porque como é... Não, olha só. O Ciro também tem direito de ser chamado pelos títulos. Todos os quatro foram chamados de candidato. Então, eu não tenho agora no momento, mas no futuro, eu vou pegar na internet e vou mostrar para vocês como entrevistas lá para trás, não foi desse ano, não. Nos outros anos de eleição, como foi chamado de presidente quem estava na presidência. Então aguardem. Falava assim, presidente reeleito. Sim, mas agora a regra foi essa. Eles não podiam nem mencionar outros candidatos, o Bonner e a Renata. Eles não falavam o nome, tanto que quando ela fez a pergunta para o Ciro sobre os dois candidatos acima, melhores colocados, ela não falou o nome dos dois. Ela teve que achar um jeito de falar dos dois
sem falar o nome deles. Só o Ciro. São O Ciro regras. falou. O Ciro podia falar, agora a Renata e o Bonner não. Os entrevistadores não podem Então citar. são regras, né? Nenhum foi chamado pelo seu título, foram todos chamados de candidato ou candidata no lugar da Tebet, né? Vamos pro candidato, senão esse vídeo vai se chamar Como Foi a Globo? Analisando a Globo. Ai, caraca. Vamos lá. A entrevista do Bolsonaro começou com um ataque pesado, né, do Bolsonaro ao Bonner, apesar de ter mantido a compostura. As suas palavras foram duras, ao meu ver, quando ele alega que o Bonner agiu de fake news. Você está cometendo a fake news comigo aí. E aí, quando o Bonner perguntou sobre os ministros, o xingamento dos ministros do STF, né? E aí o Bolsonaro falou que não tinha xingado ministro nenhum, só que a gente sabe, obviamente, que ele xingou tanto o Alexandre de Moraes quanto o Luiz Roberto Barroso. Ele disse que não xingou os ministros, xingou um. Xingou o ministro. Um de cada vez, foi numa fila, não foi assim todo mundo junto. Realmente o fato de ele ter afirmado que o Bonner estava fazendo uma fake news, mas depois ele tentou se corrigir e ele afirmou que ele chamou porque ele estava sendo perseguido antes. Pode até ser, mas ele ter afirmado que o Bonner fez uma fake news sobre isso, ele errou, por que não? Ele realmente... Ele queria lacrar, né? Ele queria chamar o Bonner. Ele revidou. Até porque todos derraparam nessa entrevista, né? Tanto Bolsonaro derrapou em algumas informações, como eles também derraparam em várias. Cara, é muito difícil quando você entra num 2 contra 1, né? Porque é difícil, porque os caras têm tempo de pensar casa, né? Enquanto o outro tá entrevistando. E tipo assim, é óbvio que os caras se preparam um tempão para só pegar furo seu, enquanto o cara responde na hora. Então, voltamos a falar da Globo, não tem jeito. E preciso fazer mais um comentário da Globo. O William Bonner se perdeu fazendo perguntas com tom irônico. Isso não cabe. Ele pode fazer a mesma pergunta, mas sem tom irônico. Sem risinho de cantinho de boca, cara. Isso ele deu mole. Eu também acho. Aquilo foi, assim, um aceno à oposição, mas acabou deixando o Bolsonaro mais... Jogou pro alto, né? Então, aquele... Pelo bem da verdade, candidato. Esse aí foi foda. Cara, não cabe. Ele pode fazer a mesma pergunta, candidato, então pá. Mas fazer... Porra, meu... Pois é. Só para deixar... Passou motociata do Bolsonaro aí, ó. Só para deixar claro, a gente não está tirando as informações do rabo, né? A gente está vendo agências de checagem de fatos na internet. Então, esse caso do Bolsonaro foi uma mentira, né? Por mais que ele tenha derrapado, mas foi uma mentira porque ele xingou tanto o Alexandre de Moraes quanto o Luiz Roberto Barroso. Essa mentira eu vou perdoar ele porque eu também xingaria. Tá bem claro aqui, né? Quem é Bolsonaro e quem não é. Aí depois ele fala sobre... Em 2018 houve uma denúncia de fraude, e a fraude nas urnas, né? E a senhora Rosa Weber, que era presidente do TSE na época, em 2018, determinou que fosse aberto inquérito pela Polícia Federal para apurar fraude. Mas é mentira, porque ela nunca determinou a abertura de inquérito nenhum, até porque... Enfim, a gente sabe dessa guerra do Bolsonaro contra as urnas eletrônicas, apesar de ter sido eleito por elas diversas e diversas vezes. Mas, enfim, o que vocês têm a dizer sobre isso? A grande questão é que o Bolsonaro afirma que durante a eleição de 2018 tiveram questões de logs perdidos de máquinas, algumas questões que fez ele duvidar do sistema eleitoral brasileiro. Só que, ao mesmo tempo, ele diz que ele nunca, se isso aconteceu antes, ele não tinha acesso a isso, e ele hoje, como presidente, teria acesso e ele quer manter. Mas, durante a entrevista dele, ele disse que ele se compromete, porque agora vai ter uma supervisão também das Forças Armadas em relação à contagem de votos, verificação de votos, além da tradicional verificação. Isso é o que ele quer, né? Vai depender do Alexandre de Moraes. Vai depender da tal, mas que ele diz que hoje ele e Alexandre de Moraes estão numa conversa amistosa também, durante a entrevista. Vai depender do bandidão. Do Xandão. Vai depender do Xandão. E ele disse que vai respeitar completamente,
né, de acordo com, se baseado no que ele quer que aconteça, que é sobre a suspensão também das Forças Armadas, ele vai respeitar completamente a decisão das urnas na eleição de 2022. Cara, eu assim, meu posicionamento sempre foi à esquerda, agora a gente já todo mundo que assiste o canal aí já percebe, mas assim... Não, mas tu é meio centrão, hein? Não, mas na verdade... É o isentão do grupo, eu sou um cara de esquerda, Você mas... toma assim, ali meio no centrão, hein? Eu sou um cara de esquerda, mas que, tipo assim, se a direita traz uma iniciativa interessante, eu não tô no time de futebol. E outra coisa, eu não tenho político de estimação, não, galera. Eu quero o melhor pro país. Então, se é de direita, se é de esquerda, se for melhor, eu vou estar junto. E como eu falei, esse negócio de, se a direita falou tá errado, ou se... isso não é para mim. Eu não vejo... Eu vi alguns especialistas falando quanto à questão da urna eletrônica, para poder falar o que eu vou falar aqui. E, cara, eu não vejo problema em ter a urna poder ser auditável, em as Forças Armadas ajudar. Tudo que possa vir deixar com um maior processo de lisura que não tenha, por exemplo, porque o valor investido nisso não é altíssimo. Se fosse um valor altíssimo, que duplicasse o valor gasto para acontecer uma eleição. Agora, se você tem um valor aí que aumenta e aumenta a lisura do processo, por mim é melhor. Porque que ganhe quem ganhou, entendeu? Seja lá quem for. Então, nesse ponto, eu concordo com o Bolsonaro que ele... Vamos melhorar aí. Se tem dúvida, se pode ser feito coisas que podem garantir melhor a lisura do processo, eu também sou a favor. Perfeito, se isso também não concordo. dobrar os valores. Melhor acabar com campanha na televisão, que ninguém vê televisão mesmo, principalmente no horário político que todo mundo vai para a Ninguém internet. vê horário político. Acaba com isso e investe na segurança das urnas. Eu acho melhor. Boa. Pode ser. Eu já vejo um problema nessa conferência das Forças Armadas, porque não faz muito tempo. Nós passamos 21 anos de ditadura na mão deles. Então, ainda existem generais daquela época que viveram a ditadura e que têm saudade da ditadura. O Bolsonaro é um deles. Não é um general, mas é um militar que ainda tem saudade da ditadura. E isso me traz um certo desconforto dos militares se metendo nas eleições. Não é papel deles. Mas, historicamente, eles não estão se metendo na proposta que foi antigamente. Eles estão de uma simples verificação e, dentro disso, ele faz parte de um processo que vai ter... Eles não vão chegar lá e falar que assim, não, isso aqui não está certo, não, e quem vai ser o presidente é esse aqui, não. Não é o que eles vão falar. Eles só querem auditar. É porque isso é o que a gente espera, porque isso, quando o Gabriel diz que isso já aconteceu, é por isso que ele espera que isso não aconteça. Mas eu acho que hoje, na realidade que a gente tem, eu não vejo isso acontecendo. Eu não vejo nem golpe. Mas eu não consigo ver golpe por parte do Bolsonaro. Não acho que ele daria... Quer dizer, posso me enganar, mas não acho que ele daria um golpe. Eu acho que esse fato do Bolsonaro fazer é o seguinte, vai inflamar a massa, inflamar os próprios eleitores dele. Eu acho que é uma jogada realmente política mesmo, ali política de campanha. dele, sacou? O meu medo é acontecer aqui o que aconteceu nos Estados Unidos. O Trump não deu o golpe, mas os seguidores dele tentaram. Foram lá no Congresso. Esse é meu medo aqui. Agora, o Bolsonaro... Muitas vezes os seguidores que estão aqui do meu lado, aqui do Bolsonaro, são mais doidos do que o próprio Bolsonaro. Ó, pra mim você apontou pro Gabriel, hein? Não, pra mim, mas onde tá gravando é o Fábio que tá aqui do lado. É isso, então, galera. Então, essa parada das urnas foi também abordado lá na entrevista com o Jornal Nacional. Obviamente, não foi aberto nenhum inquérito pela Rosa Weber, porque passou pela perícia anterior e nenhuma prova foi encontrada de fraude, né? Próximo tema, entraram na pandemia, né? E aí a primeira coisa foi sobre vacinas. E aí o Bolsonaro alegou a primeira vacina do mundo contra a Covid-19 foi dada em dezembro de 2020. Em janeiro de 21, nós já estávamos vacinando no Brasil, né? De fato, a vacinação no Brasil começou em janeiro de 2021, né? Foi verdade. Enfim, mas o mérito disso vem do governo de São Paulo, do Butantan, por causa da Coronavac, né? Não é uma parada assim elaborada pelo governo Bolsonaro, até porque ele é
veementemente contra a vacina. Ele falava sobre ser cobaia, ele falava da vacina. Na verdade, a gente já poderia ter sido vacinado até em dezembro junto com o pessoal, desde que a farmacêutica se responsabilizasse pelos efeitos colaterais da vacina. Isso era bem claro e eles não sabiam nem qual efeito colateral poderia ser. Eles não tinham estudo contra isso. Eles queriam sair dando vacina sem ter isso. Desculpa, assim, não é por eu ser bolsonarista ou não, mas eu acho errado. Desculpa, eu acho errado. Se você não tem garantia, agora, se o Dória aqui junto ao Butantan e eles deram essa garantia e a Anvisa também assumiu a responsabilidade, porque eu acho que a Anvisa tem que liberar. Se eles fizeram isso, o povo tem que processar se tiver algum problema, se morrer, tem como processar o Estado e correr atrás de uma indenização, porque foram eles que deram. Então, até aí tudo bem. Agora, o Bolsonaro não podia chamar essa responsabilidade para ele, deixar com que o Ministério da Saúde liberasse isso e depois, se acontecesse alguma coisa, o pessoal entrasse com processo contra o Ministério Público. Ele não poderia deixar fazer isso. Eu acho que ele fez certo. Tu sabe o que eu tô puto? É que até eu, sendo esquerdista, tô tendo que... A entrevista da Globo foi tão merda, entendeu? Tão merda, que eu sendo esquerdista, às vezes quero dar porrada no Bolsonaro e acabo tendo que concordar em algumas coisas com ele. Eu fico puto. Olha, rapaz, depois eu dei uma passadinha no Twitter, depois da entrevista dele, eu dei uma passadinha no Twitter, e vou ser sincero pra você, você não é o único, não, você não está sozinho. Maluco, é porque aproveitar esse Bonner ajudou muito esse miserável. Eu nem sou bolsonarista, mas segue o Pidemola no Twitter, hein? Aproveitar esse gajo falando de Twitter. Segue o Pidemola no Twitter. Fábio, vamos lá. Aí, cabeça, mexe no fone aí que tá barulheira do caralho. Aí, garoto. Melhorou muito. Só para falar um pouco sobre essa questão da vacinação, eu acho que grande que a gente em relação ao Bolsonaro, que pelo fato de ele ter realmente atrasado um pouco em relação a outros países, mas foi comprovado que não foi realmente assim tão atrasado quanto a gente imaginava, né? Pelo fato de ter essa parceria do Butantan com o governo de São Paulo, né? Que não partiu do próprio governo federal, mas a gente pode até entender um pouco relativo a isso, tá? O fato de não ter realmente estudos, não ter dado tempo, mas é um processo muito complicado de a gente também não aprovar quando a gente não tem nenhuma outra coisa a ser feita. A gente sabia que tinha pessoas morrendo e a gente não tinha o que fazer. Tinha uma coisa experimental. Até tínhamos, né? Mas eles não deixaram utilizar. Então, mas que também não tinha comprovação. Também não tinha comprovação. Cara, mas é aquele negócio que eu tô falando para você. Se você tem um medicamento que, pô, anos atrás aí o pessoal tava indicando até para negócio de chikungunya com grávida, para dar nas grávidas, para não ter problema, isso, aquilo, outro. Isso vai fazer um mal? Mas não era comprovado, independente disso. Se a tua avó falou que a tua avó lá na antiga, falou que assim, não, toma esse chá de não sei o que aqui, que isso aí é bom para esse negócio aí. Mas continua não sendo comprovado. A questão é a seguinte, enquanto um nem outro não ia fazer mal, mas também podia. Então, mas o que eu não concordo, assim, tinha as coisas que não eram comprovadas. A vacina e a prevenção. Agora, eu concordo com ele. Você deixar a pessoa sentir falta de ar, já chegar no hospital, num estágio onde você não consegue mais ajudar a pessoa, ela tem que ser entubada, desculpa, isso pra mim é um grande erro. Não, é por isso que eu te falo, eu sou a favor de tudo. Eu, por exemplo, fui um cara que fiz a prevenção e tomei a vacina. Eu não sei. Agora eu concordo com você. Eu concordo com você. Eu acho que tinha que ser assim. Eu tô com medo de morrer, irmão. Então eu vou fazer o que eu posso e o que isso aí. As pessoas afirmam que vai ser feito. Então eu fiz. Sacou? E é isso aí. Eu também. Eu acho que o certo, apesar de eu não ter feito. Ou eu vou em tudo, eu não vou em nada. Sacou? Ou eu vou em tudo, eu vou em nada. Agora vou em um e vou em outro. Não, eu não fui na cloroquina, eu esperei a vacina. Não virei jacaré. Cloroquina também não, porque eu não cheguei a ficar internado. A cloroquina não, cara. A cloroquina já era para um estágio muito mais lá na frente. A prevenção era anteriormente. Entendi. Ivermectina, Ivermectina. Isso. O que também foi falado nessa hora da entrevista foi o fato de o governo Bolsonaro, né, não só o Bolsonaro, mas o governo Bolsonaro ter ignorado completamente a Pfizer. Né? Assim, essa questão de, não, porque eles não se responsabilizaram e tal, não houve conversa com a Pfizer. Os e-mails foram completamente ignorados, negligenciados. Eles não entraram em acordo. Mas partiu exatamente por isso, pela falta de confiança do Bolsonaro no processo da confecção da vacina. Na minha visão, que o Bolsonaro se preocupava mais com a economia do que com a... Fato. Com a saúde é fato. O medo dele era
no governo dele o país quebrar. Porque quebrou. Assim, todos os países que quebraram, né? Assim, o é mundo porque tem passou país por uma muito crise rico econômica muito grande. A Europa está numa crise, está numa recessão, Sim, tá à beira de... Irmão, você não está entendendo. O dólar se equiparou com o euro, cara. O euro era uma moeda que estava muito forte. Sim. Muito forte. Os países que não eram tão fortes, todo mundo sofreu, porque tinha que gastar dinheiro e, né, o nosso país é continental, gente pra cacete, então o impacto é altíssimo para um país de terceiro mundo que tem gente pra cacete, entendeu? E assim, e ainda mais, a preocupação dele era nítida. Não vamos parar por causa da economia, porque ele tinha um plano de revolucionar no governo dele que realmente foi parado. E te falo mais, eu acho que provavelmente a próxima pauta é economia, Gabriel, eu não sei se a gente falando sobre isso, que foi dito lá na entrevista, era claro que o grande movedor, o grande motor do governo Bolsonaro seria as suas medidas econômicas. Pelo fato de o Bolsonaro ter um cara muito forte economicamente falando, em nome de como as pessoas levavam em conta, que é o Paulo Guedes, e ele entendia que isso seria o grande movedor da sua política. Mas, como ele mesmo foi questionado pelo Bonner, nesse momento o Bonner acertou, ele falou sobre que o tempo que o Bolsonaro ficou na política, ele teve pandemia, teve a guerra da Ucrânia e da Rússia, então você não conseguiu implantar as suas decisões políticas, as suas decisões econômicas da melhor forma possível. Então, o que você promete para os anos seguintes? Nisso, pelo menos o Bonner acertou. Que ele não teve realmente como fazer. Ele passou por uma pandemia, por uma guerra da Ucrânia contra a Rússia, por um conflito. Isso realmente atrapalhou isso, né? Mas vamos ser sinceros, né? O Brasil não tá mal, não, parceiro. Em relação a todos os outros países do mundo aí... Não é que o Brasil não esteja mal, é porque tem outros países piores. Isso é fato. Mas não é qualquer outros países. São países que a gente entende que, teoricamente, são muito deveriam estar muito melhor do que nós. Por uma situação também complicada. Isso é verdade. Mas vamos lá, gente. Estamos com 25 minutos já, hein? Estamos agora no primeiro candidato. Pauta do Bonner. Vai lá. Você quer... Como é que faz esse negócio? Você troca o negócio? Depois chega meia hora ou não? Não, aqui é pau dentro. Então vamos embora. Só fala sobre o Centrão e acabou. Não, agora tem a questão da redução de impostos, né? O Bolsonaro falou, e isso foi a única verdade que ele disse, pelo menos nessa lista. Nós pretendemos diminuir impostos de 4 mil produtos em 35% de IPI. É que a proposta parou no STF. Ele falou isso, e isso é verdadeiro. Verdade. Ele fez um decreto em julho para para ampliar o corte das alíquotas, né, do IPI. O IPI é Imposto sobre Produtos Industrializados, de 25% para 35%, mas foi suspensa no STF pelo Xandão, porque isso não poderia caber aos produtos feitos na Zona Franca de Manaus, né? Mais uma vez essa rinha de galo entre Bolsonaro e Xandão. Que é o que prejudicou muito, vamos ser sinceros, em relação não às escolhas do Bolsonaro serem corretas, mas as escolhas do Bolsonaro passarem por ele, que essa que é a questão. O Bolsonaro tem um pouco mais de permissão, né? Só que também isso é democrático. A gente passa exatamente por isso, faz parte da democracia esse processo. Sim. Cara, eu ainda não consigo entender o que o STF está se metendo nessa porra, sinceramente. Antigamente eu não via nada disso. O STF, ele fazia a parte dele lá e o Poder Executivo fazia o dele lá e ninguém se metia um com o outro. Agora, como não tem mais, capilé fluindo, aí... Todo mundo era regado, agora tá foda. Isso aí. Só o pessoal do Bolsonaro tá roubando e tá deixando o resto. Aí é foda. A questão é o seguinte. O Alexandre de Moraes, nesse caso, estava usando da Constituição. Ele falou sobre... O direito, o STF, ele existe para isso, né? Os decretos presidenciais, os decretos legislativos, as leis, essas porras todas, quando são sancionadas, elas têm que passar pelo crivo do STF para ver se aquilo pode ou não pode, entendeu? Se aquilo é constitucional ou não é. Isso sempre aconteceu, não é de agora porque o Bolsonaro está lá. Então são 2 pesos e 2 medidas, né? Quando é pro lado deles, vale. Quando é pro lado do Bolsonaro, não vale. Não, o problema é que hoje a gente tem um governo, um presidente e alguns deputados
que criticam as ações do STF de maneira veemente. Então, o STF está mais em voga. O trabalho do STF está mais em voga. Então, tudo que o STF faz é passado por um crivo da sociedade, dessa parcela da sociedade que apoia o Bolsonaro. E tem uma outra questão, que o STF ele é escolhido diretamente pelos presidentes. Pelos presidentes. E, no caso, esses não foram, eles são claramente oposição. A gente sabe disso. Eles não podem ser. Eles não deveriam ser. Mas são. Eles deveriam ser imparciais, mas... Entendeu? Então tem muito a ver com isso. Então, tipo, é natural. Vamos dizer que se o Bolsonaro consiga escolher agora, né? Se ele for reeleito, e aí depois, entre um outro cara que é da oposição, vai ser natural que o STF também acabe influenciando nas decisões do próximo. Eu acho que ele ainda tem direito de escolher mais um para entrar, né? Ele escolheu o Cássio. Se eu não me engano, se ele for reeleito, se eu não me engano, eu li em algum lugar aí, não. Se ele for reeleito, ele pode escolher dois. Ele pode escolher dois. Só que o problema é que tem um lance aí que parece que tem alguns que já vão atingir a idade e vão se aposentar, porque vai bater no teto. Ele vai poder trocar 5, camarada. 5 que ele vai poder trocar. Nos próximos 4 anos? Nos próximos 4 anos, por causa que vai bater o teto de idade de alguns aí. Aí vai ser todo mundo dele. Aí ele vai tá entendendo? Esse é que é o grande X. Aí ele não vai ter desculpa mais, né? Aí vamos ver com o que ele vai brigar. Quero fazer uma perguntinha. Diga. Alguém viu o que estava escrito na mão do Bolsonaro? Não consegui. Eu tentei, mas não consegui. Cara, eu tô em primeira mão para vocês, então, porque eu pesquisei e vi. Não sei se eu boto uma imagem aqui ou se eu só cito. Acho que eu vou só citar. Tava escrito: se inscreve no canal Pidemoa. Pô, se tivesse isso, tava bom, hein? Porque a Anitta postou isso, a gente ia ficar bombado. Não, a Anitta também fez, só que ela tatuou no cu. Se inscreve no canal Pidemoa, porra. Meu Deus. Aqui, vai. Aonde estamos indo? Senão vai durar muito esse programa. Cara, a política tá tão merda que a gente tem que rir um pouquinho. Afinal, que os especialistas são vocês, eu entrei só para ser o povo da corte mesmo. Me corrija se a última pauta é centrão do Bolsonaro. Tá na hora da gente mudar de candidato, tem 30 minutos. Eu pensei nisso, mas quer falar... Vamos lá, próximo candidato. Tá bom, então a gente não fala do centrão hoje, não. Isso aí... Centrão a gente faz um capítulo só para ele. Seguindo aqui na nossa pauta, na lista dos convidados, no dia seguinte, na terça-feira, entrou o Ciro Gomes, do PDT. O homem em cima do muro. O homem em cima do muro? O homem que tá batendo em todo mundo, né? Ele tá em cima do muro. Ele tá em cima do muro. Essa é a função dele, bater nos dois lados. É isso aí, ele quer angariar a galera. Isso aí. Foi a entrevista mais leve de todas, fato. Também mas é que tinha menos peso. Ele também ele ainda não governou para poder apanhar. Também tem isso, assim, não governou, que eu digo, na presidência da República. É porque o Ciro ele não tem inimigos claros. Ele não tem, porque ele não possuiu ainda esse poder. Mas também nem sobra para ele, cara. Ele é a terceira via. E assim, se a galera votar no Ciro, ele aparece. E eu acho que se ele for pro segundo turno é dele. Independente da questão. Né? Porque ele vai pegar quem já era Ciro e vai pegar todos os inimigos do outro. Eu também acho. Então, o problema dele é chegar lá, porque os dois... Eu acho que não chega, mas os dois somados está dando 76% ou 79%. Lula e Bolsonaro somado está dando 76%, 79%. Uma coisa assim. E tipo assim, então ele não chega. Agora, porque tem muita gente falando assim, eu vou votar no Lula porque eu sou anti-Bolsonaro. E tem gente... Eu vou votar no Bolsonaro porque eu sou nem Lula, PT. Que é a maioria dos eleitores desses dois candidatos pensa assim. Se todo mundo que estiver pensando assim, votar no Ciro, aí vai embolar. É verdade. Bom, no começo da entrevista, o Ciro falou: o Brasil tinha 34% da sua riqueza tirada da indústria. E isso é um dado, né, estatístico, obviamente, não tem como fugir disso, mas é um dado correto que ele trouxe através do fato. É um fato, né? Um fato venéreo. Através do IBGE, né, que mostra que a indústria de transformação já foi responsável por mais de 30% do PIB entre 72 e 89. Isso foi
diminuindo, né, ao longo do tempo. Sim. Enfim, a próxima afirmação é complemento dessa, hoje está menos de 10%. E aí essa parte é falsa, né? Hoje a indústria é responsável por 11,33% do PIB, mas, enfim, pode ter sido um equívoco, pode ser uma derrapada ou foi uma mentira. Foi aquele. É a verdade, mas com sacanagem, entendeu? Ele quis dizer a verdade, mas ele quis. Entendeu? Dá uma maquiada, né? O que não pode, né? Porque ele é candidato à presidência. Mas eu acho que isso daí é até. Acho que esse negócio aí é até normal. Ele ter derrapado nisso daí, até porque acontece. E também é normal o percentual, no caso das indústrias, diminuir dentro do PIB, até porque, assim, muita coisa vem de fora agora, né, cara? Não é produzida aqui. Até porque os impostos no Brasil é muito alto e tem, muitas montadoras de veículo, por exemplo, que já saíram, foram embora, indústrias grandes aí que eu sei que estavam aqui e saíram, preferiram em outro lugar porque a impostação aqui é muito cara. E o cara ainda estava falando em impostar as riquezas maiores. Aí que nego não vai vir investir nada no Brasil mesmo. Exato. Ele falou sobre isso, realmente. Agora, depois foi falado de pandemia, né? E aí o Ciro trouxe um dado que é um dado extremamente alarmante, que o Brasil tem 3% da população do mundo. Não chega a ser 3, acho que é 2,7%. 2 pontos alguma coisa. E no Brasil morreram 11 de cada 100 pessoas que morreram no mundo na pandemia. Ou seja, o Brasil tem 3% de população do mundo, mas morreu 11% das mortes totais por Covid aconteceram no Brasil, né? E aí ele, no meio da entrevista, ele dá a autoria desse fato ao governo Bolsonaro, por causa da demora nas vacinas, por causa do tratamento precoce, por causa de... Ele aproveitou o momento para bater no Bolsonaro. Exato, essa hora ele bateu no Bolsonaro, né? Quem não bateu? Não, mas aí ali tava assim, pro Ciro, me desculpa, mas a Globo fingiu que estava apertando, mas era o William Bonner... A Renata recebe de manchete, o William Bonner levanta... O que, na minha opinião, era completo... corta. Uma outra coisa, eu fui completamente contra a Globo. Ela não tinha que ter, em nenhum momento, feito coisas relativas a você falar sobre os dois outros candidatos. Independente de ser Bolsonaro ou Lula. Mas aí eu acho que é difícil. Só que isso parte também do próprio Ciro, que é um dos questionamentos que ele tem. Ele tende a cada entrevista que ele vai, sempre... e diretamente agredir os dois candidatos à presidência contra ele, que é o Lula. Agredir, eu digo verbalmente, tá, gente? Não agredir de xingar. Mas um alerta aí, tá? Essas contas que o Ciro fez aí, tá meio surreal esse negócio aí, até porque tem vários outros fatores que influenciam nisso. Essa conta, para mim, já não é verdade, desculpa. Não é. Não é, por causa que se você contar em população, você for ver com a Europa, com os Estados Unidos, com outros países aí, você vai ver que isso aí... se você for fazer o cálculo de taxa de mortalidade das pessoas que tiveram, o Brasil tá bem para trás, parceiro. Estados Unidos está tudo bem mais alto, desculpa. Pode ser pelo fato da quantidade de pessoas que o Brasil tem também. Né? Não, esses dados, eles são fatos, cabeça, não tem para onde fugir. Então depois eu vou trazer os dados e as contas corretas para vocês verem. Vai ter um vídeo só do cabeça contra a nossa... Nem que eu faça sozinho e bote na minha rede social separado. Cabeça reage ao resenha. No Brasil são hoje 216 milhões de habitantes, né? E morreram cerca, segundo o Ministério da Saúde, 682.549 pessoas. 683.233. Todos esses morreram de Covid. Segundo o Ministério da Saúde. O governo Bolsonaro. Entendi. Morreram de Covid. Cerca de 11% das mortes do mundo. Tá? Então, são dados do próprio governo, da própria política. Né? Então, assim... porque assim, a grande questão é, como você falou, a gente tem se você fazer a análise de 3% que a gente tem aproximadamente de população mundial e os 11%, relativo e é muito grande. Mas a gente pode, isso é fato, porque tem uma diferença de porcentagem alta. Mas, ao mesmo tempo, acho que influencia também na quantidade de pessoas que a gente tem no Brasil, óbvio. E uma outra questão é o fato de N pessoas hoje no Brasil não terem acesso mínimo à saúde. Que às vezes a quantidade de gente que hoje está à beira da sociedade em outros países é completamente diferente. A gente não vê isso muito em outros países quando a gente vê aqui. Então essas pessoas vão fazer parte da conta, que só nesse momento
Só nesse momento a gente se importa com essas pessoas, quando eles fazem parte da conta da morte. Mas em qualquer outra relação, essas pessoas são invisíveis para a sociedade. Entendeu? Isso. Então, isso aí. O que eu tenho aqui, os Estados Unidos, foi o país que mais morreu gente, né? Passou de 1 milhão de mortos. Né? Em segundo vem a Índia. Isso. E em terceiro, o Brasil, se eu não me engano. Isso aí. Isso está certo. Enfim, mas a Índia tem mais de 1 bilhão de pessoas a mais que o Brasil. E não tem isso tudo de diferença de mortes, né? A diferença é bem pequena do Brasil para a Índia. A gente vai trabalhar com os dados que a gente tem. Tanto entre a gente aqui, conversando entre a gente, falando sobre isso, e também para as pessoas que estão assistindo, esses dados são dados pelo próprio governo dos países. Pode ser que a Índia esteja mascarando seus números? Pode, mas a gente não sabe. Então a gente está trabalhando exatamente com o acesso que a gente tem. E é bom se a gente vai entrar e debater e comparar através desses números. Sim. Aí, eu tô quase lançando o Eric aí pelo partido Pidemol aí, hein? Candidato, hein? Esse garoto tá estudando muito, hein? Ó, Pidemol pode ser um partido, já começa com a letra P. Partido dos Mas isso idiotas. daí, cara, isso daí é aquela história. Assim, queria nós, na nossa época lá de Eterge, que a gente tivesse essa cabeça e abrisse a mente para a política do jeito que eles estão fazendo hoje. Porque eles têm acesso à informação e a gente não tinha. Como é que ia abrir essa cabeça aí, Fábio? Puta cabeção, pô. Fala aí, Gabriel, vai lá. Para a gente fechar aqui no Ciro, ele falou também sobre o crescimento da economia do Brasil. Ele falou que são 11 anos sem crescer, o país crescendo 0,26%, um quarto de 1%. Né? Isso ele quis dizer anualmente, mas é um dado também falso. E nos últimos 11 anos, o Brasil cresceu, o PIB cresceu cerca de 7,5%. Isso dá um crescimento anual médio de 0,65%. Né? Então, não sei se ele se equivocou, coisa do tipo, mas... o que eu falei, ele quer falar, mas ele quer piorar um pouco a coisa. Normal, acho que faz parte. Faz parte não, tá errado, não mas... faz parte, exatamente. Verdade, não Vamos faz pontuar. parte. Cara, na verdade, o Ciro parece a pessoa... O discurso dele, ele parece ser a pessoa mais preparada em termos de plano de governo. Até porque não governou ainda. Né? Então tá tudo guardadinho. Mas quando ele fala, às vezes parece que é um blá blá blá, sabe? Porque ele claramente ele quer se mostrar mais preparado que todo mundo. Sim. Só que aí o que acontece? O Lula e o Bolsonaro, ele consegue conversar, claro, cada um dentro do seu nicho. As pessoas se identificam mais com eles. O português, por ser mais simples, vamos dizer assim, o linguajar mais simples e direto, o Ciro parece ser mais preparado. Porque também ninguém entende o que ele está falando. Tem a polaridade da coisa. Não, mas ninguém entende. Fica muito no... Sabe quando você... o povo não entende o que ele está falando? Fica muito Fernando Henrique. Eu entendo. Fala muito bonito. Mas assim, eu entendo o que você fala, mas isso também está ligado à polaridade que hoje o Brasil enfrenta. Que eu quero falar até de mandar um recado no final do vídeo sobre isso. Porra. Vai mandar um recado para o Polo Norte, um para o Polo Sul, você que está seguindo aí. E só para, assim, vai acabar com o Ciro, né? Já acabou do Ciro, a gente vai pro Lula, né? Já acabamos com o Ciro. Agora vamos acabar com o Lula. O Ciro falou uma coisa, que ele é o governador mais popular do Brasil. Ele foi, né? Foi. E isso também é verdade. Ele teve a maior aprovação, de 74%, quando ele foi governador do Ceará. Então, isso também é um ponto para onde ele foi governador, você pontuar, pegar onde ele... Aquela mesma época que a família dele enriqueceu. Em 2018, ele ganhou no Ceará, né? O Ceará ele foi o mais votado do Brasil. E outra coisa que eu queria deixar é a tal da lei anti-ganância, que ele protege que isso aí ela afeta diretamente a gente, mas afeta também diretamente aos bancos, às empresas hoje financeiras que disponibilizam dinheiro para nós brasileiros, né? E é uma parada que ele tirou do Reino Unido, né? Não é uma parada que exatamente. Isso que eu ia falar. Ela já funciona hoje na Inglaterra. Não, eu gostei disso. Que a lei de ganância ela é o seguinte: você que hoje você gasta dinheiro com cartão de crédito pessoal, cheque especial, e você não tem condição nenhuma de pagar,
Isso, gente, nós estamos falando de empréstimos altos, tá? Se você achar que você vai pedir 200 mil, vai pagar 100 e vai pagar 400, depois está devendo 5 milhões, é mentira. Isso não é o que ele está dizendo. Ele está dizendo que se você tem dinheiro do cartão de crédito, você está devendo R$1.000 e em relação ao juros já está em 4 mil, se você pagar 2 mil, você resolve sua dívida e você não precisa mais pagar e você consegue livrar do seu nome. Eu achei legal essas coisas. É legal, mas isso naturalmente vai impactar nos bancos, então a gente vai ver como esse tipo dessa parcela da indústria vai receber isso. Né? O bom do Ciro é que ele não quer se reeleger. Achei legal isso também. Ele nunca foi reeleito. Mas o Bolsonaro dizia isso também, né? Isso aí é muito relativo. Mas o Ciro já tem histórico, né? Ele foi prefeito por um mandato, governador por um mandato, ele nunca se reelegeu, ele sempre abriu mão da reeleição. Né? Então, como presidente, é o que ele promete, né? Não se reeleger. Vou então fazer merda só uma vez. É o que ele. Ou isso também. Vai só sabendo. Eu ia falar isso agora. Vou fazer merda só uma vez. Isso. Até porque ninguém ia reeleger ele, não, cara. Pode ter certeza. Não sabemos, Fábio. De repente o cara. Se ele fizer merda, que ele tá falando, se ele fizer merda, ninguém vai reeleger. O Temer, ele até teve propostas indecentes, digamos assim, né? Não populares, porque ele não queria se reeleger. Né? Ele passou do 16, 17, 18, tendo medidas completamente impopulares. A galera pedia, gritava. O Temer uniu o Brasil. Todo mundo que estava fora Temer para o Temer. É incrível isso. Mas ele não queria se reeleger, então foda-se. Reforma da reforma. A união trazida aí para o país. Todos juntos contra o presidente. Aí quando o Bolsonaro foi eleito, todo mundo, não volta, Temer, era brincadeira. Fala do Lula, porque não vai dar tempo de falar da Simone, eu já tô vendo. Não vai dar. Vamos começar a falar agora do nosso ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Nóis. E a gente já falou aqui algumas coisinhas que deu a derrapada, ou que mentiu, tudo mais. A primeira foi uma verdade. Ele falou que foi no governo dele que foi criado o Portal da Transparência, né, como o Eric falou. Verdade. Em 2004, lá, criado pela CGU, né, a Controladoria Geral da União. Porém, aí ele deu uma derrapada, disse que foi no governo dele que foi criada a lei contra a lavagem de dinheiro. Mas, na verdade, foi criada no governo FHC, em 98. Né? Ela foi alterada pela Dilma em 2012, para torná-la um pouco mais eficiente e rigorosa. Porém, isso não partiu também dele. No governo dele isso não existiu, e nem mesmo uma atualização. Então, ele não derrapou, não. Isso aí, só se ele viajou muito, ele falou, será que era eu ou era Dilma? Acho que era eu. Acho que dessa vez ele saiu da pista. Porque a Dilma era um teste de ferro do Lula, né? Todo mundo sabe. Mas não foi no governo dele, né? Não foi no governo dele. Mas sabia? A Dilma era quase o Bolsonaro da esquerda, cara. A Dilma é o Bolsonaro da esquerda. Entendeu? Ninguém gosta da Dilma. Porque ela deixou investigar, só que se ferrou porque investigaram eles também. A gente vai falar da Dilma em outro... A Dilma merece um programa só dela. Vamos fazer. Cara, analisando o governo Dilma. Cara, ela deixou investigaram até o PT e descobriram que eu não vejo... Ela não. O Lula disse nessa entrevista que foi ele que abriu para a investigação, tá? Mas não foi. Ele que permitiu isso. Foi ele que aí, ainda sobre essa afirmação da lei anti-lavagem de dinheiro, a assessoria de imprensa dele lançou uma nota dizendo que ele estava elencando iniciativas criadas ou reforçadas no seu governo. Por isso, listou esses órgãos que tiveram atuação reforçada no seu governo. Então, falei merda, mas é isso que eu quis dizer. É isso que eu quis dizer, é verdade. É isso que ele quis fazer. Depois, outra afirmação falsa, né? Foi no meu governo que criamos o COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, para cuidar de movimentações financeiras atípicas. Outro órgão criado no governo FHC. É que o Lula acha que ele está governando o país desde o dia que ele nasceu. Desde 89. Entendeu? Cara, o pior de tudo é que eu sou lulista, mas não consigo mais ser petista. O PT não dá, tem muito ladrão, cara. Faz sentido. Eu gosto do Lula, mas o partido tá uma merda. Eu fiz faculdade com uma menina que ela era militante do PT. Militante real. E ela falava isso também. Ela falava, porra, o Lula, beleza, mas o PT... Não dá.
A Dilma, beleza também, mas, cara... O Lula é um cara que, assim, se eu for fazer um churrasco pra gente tomar um uísque, eu vou chamar ele, que ele é gente boa. O Bolsonaro parece ser também... Cachaceiro, Vai cachaceiro. beber muito. Tem que ver isso aí também, ele tem que ajudar na racha, mas... Esse bebe bem. Não, racha outro presidente. É ruim. Ele vai chegar ele vai chegar só pra limar. Não. Eu quero andar de jet ski, porra. O brasileiro quer andar de jet ski. O resto que se foda, porra. Aí depois ele falou de mais um órgão que foi no governo dele, que colocou o CAD para combater os cartéis. Não foi bem assim, né? Foi no governo Itamar Franco, mais antes ainda do FHC. Eu tô te falando, o Lula tá ficando cagado. Eu acho que ele devia estar, ele deve ter usado alguma coisinha. Ele tava meio vermelho, talvez. Não dá, gente, a gente tá rindo aqui, porque não dá pra levar tão a sério, cara. E porque assim, irmão, faltou ele escrever na mão. Eu acho que ele não escreveu na mão, ele esqueceu. Deve ter sido isso. Cara, e assim... Não, que o restante ele deixou escorregar assim, escreveu naquele dedo que ele não tem. Aí ficou fora. Aí fodeu. Gente, assim, boa. Por mais que cada um tenha seus ideais políticos, é muito difícil acreditar na política no nosso país. De falar assim, o último salvador foi o Bolsonaro aí, da galera, que achava que ia mudar tudo e não mudou tanto tudo assim. A cada ano a gente tem um salvador diferente. Mas não, esse ano não tem salvador. Não tem. Tem, claro. Quem? Tem, tá lá na Bahia, porra. Todo ano tem. Só se for lá na Bahia, porque, porra... Mas vamos tocar que já não tô nem aguentando mais esse papo de política aí. Só e aí ele falou uma parada que deu uma outra escorregada. Disse que eu escolhi o procurador-geral da lista tríplice, né? O Bolsonaro ele vem dizendo que não respeita a lista tríplice e tal, não respeita, na verdade. E aí, nos governos do Lula, ele sempre realmente escolheu o procurador-geral através da lista tríplice. Para quem não sabe, são 3 magistrados, o presidente vai ter que escolher um, né? E aí, mas em algumas entrevistas recentes, o Lula falou que não pretende assumir esse compromisso de respeitar a lista tríplice também. Que não foi o que ele disse, né? Que não foi o que ele disse. Então foi uma verdade, mas... Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. E aí, por último, ele fala de 22% das famílias estão endividadas porque não podem pagar a conta da água, a conta da luz e a conta do gás. E é uma verdade, né? Hoje em dia, o poder de compra do brasileiro está péssimo, está quase nulo. E realmente são 22,2% dessas contas de água, luz e gás estão atrasadas. Isso são dados do Serasa, né? E aí, senhores? Então. 52 minutos, galera. Então, é para só falar um pouco sobre o Lula e depois a gente encerrar, né? Isso. Mas, como eu falei, eu acho que assim, o que eu não vejo, na minha opinião, que a entrevista foi uma coisa boa para o Lula. Eu acho que ele poderia se aproveitar muito mais do que ele realmente se aproveitou. Uhum. Eu não vejo ele perdendo as pessoas, mas eu acho que ele não ganhou muito. Não ganhou. Ele foi e ele, entre os 3, foi o que teve mais engajamento durante essa entrevista. As pessoas procuraram muito mais vê-lo, mas muito mais ligado às pessoas que queriam realmente ver o que ele falaria sobre corrupção, obviamente. Né? E assim, eu vejo que ele derrapou em alguns momentos. Isso criou essa certa... em pessoas que às vezes estariam na dúvida. Não sei se essa dúvida existe mais entre ele e o Ciro, por exemplo, que o Ciro é um cara de centro-esquerda, então tem alguns ideais políticos parecidos com o governo do PT, enfim, nesse sentido. Parecidos, vamos lá, bem pouco, mas... A estratégia do Lula foi fraca, entendeu? Foi fraca. E vou te falar, no caso do Lula, se ele enrolasse mais, ele saía ganhando. Porque ele levantou muito dado que ele tirou do cu lá, entendeu? E aí a gente tá aí, ó, batendo. Mas isso aí é perfil dele mesmo, como ele falava, que ele ia na Europa e falava, nós temos não sei quantos milhões de crianças na rua, e não sei o que lá, é dado que ele vai jogando e pra ele tanto faz, tanto fez. E assim, e na minha opinião, eu vi algumas coisas do Lula, eu vi até ele ele não foi uma entrevista, ele tava num palanque falando, onde ele falou sobre a mulher, não sei se você lembra,
onde ele afirma que a mulher não merece apanhar, só no Brasil. A mulher pode apanhar em qualquer lugar, menos no Brasil. Sim. Bate na mulher fora do Brasil. Bate na mulher, quer bater na mulher, bate fora do Brasil. Tipo assim, o cara quer falar uma coisa, mas ele não pensa. Ele fala, vou montar a frase na minha Mas cabeça. isso aí foi o contato com a Dilma, cara. A Dilma deu uma contaminada. Irmão, a Dilma era bem intencionada, mas falava tudo errado. Eu acho que o Lula não tem condição hoje. Ele tá com algum... não sei se ele tá chegando à idade, alguma coisa assim. Tá conflitando os neurônios. Mas lembra do nosso programa sobre a pessoa ficar senil em ambiente de estresses? Que a nossa psicóloga Tayane falou que quando a pessoa vive muito tempo, ele já tá idoso e vive muito tempo em ambiente de estresse, o cara foi preso. Porra, é difícil, porque a quantidade de informação que um cara desse, independente de qualquer um dos presidentes aí, se você for presidente, é pressão e informação pra caralho. Isso a gente fala dos políticos como se fossem máquinas ou qualquer coisa diferente de seres humanos, mas a gente precisa ressaltar que, por exemplo, o Lula foi preso num julgamento bem esquisito. Eu sou totalmente contra o julgamento do Lula. Eu acho que o Moro era o foi enviesado, foi parcial, já foi declarado que foi parcial. Mas o Bolsonaro tomou uma facada na campanha. Sabe, esses caras, eles são humanos, galera. Eles são humanos. Você vê como o Bolsonaro envelheceu fisicamente. O Bolsonaro envelheceu muito. Se você pega a entrevista dele do Jornal Nacional 2018 para essa de hoje, dessa semana... Ele tá velho e acabado. Muito diferente. E é só tu olhar o Obama. O Obama mesmo foi um cara que dentro da presidência envelheceu assim, demais. Sim. Apesar do Obama ter ficado 2 mandatos, né, 8 anos, mas hoje você acho que foi por isso. Não, mas envelhece, cara. Eu acho que é muita pressão na cabeça. Muita pressão. Não, assim, eu concordo. Assim, eu acho que realmente eles não são máquinas, são seres humanos, como nós somos. Mas, como eu falo isso, eu falo até pro meu pai em conversas em casa. Ele, querendo, eles são candidatos à presidência. Então, verdade. Eu entendo, quando eu tô aqui falando com compromisso com as pessoas, eu entendo que eu tenho que me preparar o máximo possível. E eu espero que, como presidente, como teoricamente, na minha opinião, teria que ser a pessoa mais preparada do Brasil, porque ele vai ter hoje o cargo mais importante que o Brasil tem, eles têm que se preparar. Eu não falo isso só para ele, eu falo isso para qualquer um que vai falar em nome e pensando em ser presidente. Entendeu? Existe o ônus e o bônus, né? Existe o ônus e o bônus. Sim. Não, e o cara ou a mulher que assume a presidência do Brasil está assumindo a presidência do país mais importante da América Latina. Sim. Não é um país qualquer. Exato. É um dos países mais importantes do mundo. Então, agora, de verdade, eu esperava nessa eleição encontrar candidatos mais jovens, sabe? Porque, tipo assim, os grandes partidos claro, Bolsonaro é reeleição, não dá nem para falar, mas os Lula grandes também partidos... é uma reeleição quase. O Ciro já se candidata há alguns anos. Isso que eu ia falar. Os grandes partidos insistiram na velha política. Né? O Bolsonaro também teve uma repercussão que ajudou ele na eleição passada, porque ele era um nome novo. Para a presidência, Entendeu? Só que assim, não adianta. Tem candidatos novos, mas que estão vinculados a partidos pequenos, que não tem eleitor, entendeu? E aí não vira. Os dados também das eleições desse ano, só para a gente encerrar, porque tá muito longo, com certeza. São bons até nessa questão, né? Tem mais pretos se candidatando à eleição, tem mais mulheres se candidatando às eleições, porque existe um discurso dessa meritocracia, né? Não, se você quiser, você chega lá. A gente sabe que não é bem assim, né? A gente sabe que no Congresso Nacional são 15% de mulheres, sendo que as mulheres são maioria no Brasil, são mais de 50% da população brasileira são de mulheres. E aí essa conta não bate, né? No Brasil também tem quase 60% de pretos e não são nem... Se a gente pegar a lista, então, das pessoas que economicamente fragilizadas na sociedade têm acesso, então, a gente vai para uma porcentagem pior ainda. Mas posso falar uma coisa? Assim, isso faz parte do jogo. Por quê? Porque nem você acabou de dar o dado aí. A gente é a maioria mulher no país. A gente não. Então... Eu entendi o que você quis dizer. A galera... As mulheres têm que votar nelas mesmo. Assim, não tô dizendo... É que, na verdade, eu não gosto muito dessa fala. Eu entendo o raciocínio... A gente vai se postergar. Merece um programa também. Eu sei, eu entendo o teu raciocínio, mas é que essa fala reflete assim...
Para mim, eu não quero saber se é preto, branco, gay, mulher, homem. Eu quero alguém que resolva. E o que eu vejo é que as pessoas não resolvem e continuam sendo as mesmas. Mas isso não vale para todo mundo. Essa que é a questão. Todo mundo pensa como você. Acho que assim, o meu pitaco final, eu acho que é o seguinte, cara, quem preside realmente no momento, né, nesses últimos anos todos que tem vindo aí, quem preside realmente o Brasil, desculpa, não é o presidente. O segredo está lá na Câmara. Está lá. Lá que a gente tem que votar. Todo mundo que for lá votar tem que saber nos candidatos do Senado e deputado lá que vão. Porque eles é que vão deixar passar as coisas ou não. O presidente não pode dar uma canetada. É muito importante que o presidente consiga parlamentar com os parlamentares, certo? Então eu acho que nós temos que saber votar nos deputados, porque vão ser eles que vão decidir aquilo que vai ser... Isso aí. Entendeu? Eu acho que é isso aí. Numa república como a nossa, isso é... Justamente. Exatamente. Assim, eu só vou falar tal palavrinha que eu queria falar para encerrar, tal frase, que assim, a gente temos várias questões de todos os lados. O Bolsonaro falou isso numa entrevista no próprio Flow, o Ciro falou sobre isso, até o Lula falou que as pessoas têm que ir à urna, né? Essa é a questão das pessoas. Só que não confunda isso com o ato de você votar nulo ou branco antidemocrático, que é uma das grandes questões que estão sendo discutidas. Você votar nulo ou branco não é antidemocrático, é democrático. É isso aí. É a sua escolha. Eu acho importante você votar para você não se abster, perfeito, como eu não quero fazer. Mas agora, nunca julgue alguém isso como antidemocrático, porque a democracia é em par do que você decide. O voto branco e nulo não é antidemocrático. Então, você não faça isso, não oriente pessoas a essa forma, como as pessoas têm feito. Estão sendo criticadas pessoas na internet, famosos, por quererem votar nulo e branco. Eu posso não achar certo, mas falar que isso é antidemocrático é completamente errado. Então, quando vocês puderem, votem, independente de você ter uma opinião que eu acho que isso não vai adiantar, além disso ser constitucional, é direito. É direito. Então, é importante, e esse recado que eu deixo para... Então, Fábio já deu recado. Eu já tenho uma opinião diferente. Se você for lá e anular o teu voto ou votar em branco, você é um covarde. Você é um covarde. E eu tenho uma opinião, então, pegando a fala do Eric. Anula lá. Anula lá. Anula lá. Bom, não, assim, eu tenho a minha opinião bate com a do Eric, nós já conversamos sobre isso, até porque é uma questão desde quando eu comecei a votar em 2014, que eu coloquei na minha cabeça que eu nunca votaria branco ou nulo. Isso é uma questão minha, pessoal. Minha também, exatamente. Porque, assim, eu acredito que nós temos o nosso direito de votar, então vamos exercê-lo da melhor maneira possível. Concordo. E branco e nulo, na minha opinião, é você se abster do processo eleitoral. Um processo que foi... Olha, muita gente morreu para a gente poder votar. Então, galera, façam a questão de votar. Vamos votar. Escolha o melhor, mesmo que o melhor. Eu só estou dizendo que eu concordo com isso. Só que as pessoas estão confundindo. Você achar isso errado não torna isso a pessoa antidemocrática. Isso. Também acho. Eu acho que tem que votar sim, mas foda-se quem não votou. Exato, tem que votar. Eu acho que tem que votar, tanto que eu vou votar. Mas agora, você não é antidemocrático por não votar nulo ou branco. Como as pessoas confundem. Não é. É burrice, não é antidemocracia. Pode ser. Não votar, com esse papo lá jogando, galera. Tu tá jogando o teu tiro fora. Tu tá jogando. Sim. Mas não é antidemocrático. Porque vou te falar, como eu falei... Vamos encerrar, depois a gente continua esse assunto. Não, assim, só para dizer, acho que ninguém está muito satisfeito com tudo que está sendo oferecido em termos de candidato aí, mas é o que a gente tem e a gente tem que, cada um dentro da sua concepção, escolher o que acha que pode ser o melhor. E... A minha luz apagou agora, só para finalizar mesmo. Galera, fica... Deixa eu ver se eu consigo aumentar o brilho do telefone. Não, pode ir. Não precisa aumentar o brilho, não. Acaba com essa bagaça. Pronto. Galera, vou ficar aqui pertinho, então. Olha só. Se inscreve no canal. Não esquece de dar o seu like. Deixa nos comentários em quem você vai votar. O voto é secreto, todo mundo sabe, mas todo mundo já sabe quem todo mundo vai votar, né? Não, o voto secreto é foda-se. Não existe mais o voto de cabresto. Então,
Diga nos comentários quem você vai votar, em quem você nunca votaria também, é interessante. Isso é bom. Saber. E a gente vai ficando por aqui. Vamos ao nosso querido Valeu característico com delay de internet. Dou-lhe uma, dou-lhe duas e dou-lhe três. Valeu! Valeu!